Tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês um assunto que muitas vezes é difícil de entender, falar sobre eleição e predestinação, chamado, justificação, não muito, e glorificação. Então, gostaria de compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor, ok? Gostaria de ler 2 textos da palavra do Senhor, tem vários outros que Paulo diz também, mas um deles é Efésios capítulo 1 e Romanos capítulo 8, 28, 29 e 30, ok? Então, vou ler aqui rapidinho, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em Cristo, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E aqui também Romanos capítulo 8, versículos 28, que já é bem conhecido, 29 e 30. Que está dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, antes de nós falarmos de eleição, primeiro a gente deve saber que Deus de antemão nos conheceu. Agora, vamos tentar entender como é que Deus nos conheceu. Deus nos conheceu em Cristo, porque Jesus antecipou todo aquele que um dia haveria de ser salvo. Entendeu? Então Jesus antecipou todo cristão perfeito em sua fé
Ou seja, nós só seremos perfeitos naquele grande dia, assim quando nós vermos Jesus, nós seremos transformados semelhante a Ele. Então, antes dos tempos eternos, Deus nos conheceu de antemão, porque Cristo nos antecipou. Nós somos santificados pela sua obra vicária, que é substituta. Está entendendo? Então Jesus nos santificou, Jesus antecipou a nossa vida nele. Ou seja, nós somos a imagem de Deus em Cristo. Está entendendo? Nós somos a imagem dele. Então, sabendo disso, vamos agora vir aqui para Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É uma coisa. Assim como nos escolheu nele, tem outras traduções que diz também, já é algo a mais. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, em Cristo, Deus nos elegeu, nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, aí está demonstrando o quê? Um propósito da eleição. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, o Evangelho é para todos, mas nem todos aceitam, querem a verdade. Está entendendo? Nem todos recebem a verdade, nem todos querem, porque muitos desejam o erro, o engano. Jesus é a luz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. No caso ali do povo de Israel, que tinha um conhecimento, eles preferiram a justiça própria, e não preferiram a justiça de Deus. Então, eles queriam o conhecimento deles, eles não queriam a revelação que Deus tinha dado através de Jesus, porque a vida estava em Jesus. Então, o egoísmo, o ódio, a maledicência, as obras da carne, a pilantragem, a malandragem, o passar a perna, sabe? As coisas erradas, tudo isso daí são obras da carne. E então, Jesus veio revelar quem Deus era, a perfeição. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3, está escrito que Jesus é a expressão exata do ser do Pai. Entendeu? Então, voltando aqui ao versículo, está dizendo: assim como em Cristo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então a gente não pode pegar algo antes da fundação do mundo e tentar levar a nossa mente lá atrás, porque vai parecer que a gente já existia. Quem existia era Jesus. Jesus é o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E vem através do chamado, que foi revelado com a pregação do Evangelho. Então Deus confirmou a verdade dele, que Jesus foi fiel. Deus confirmou a verdade dele em Cristo, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida estava nele. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém tem comunhão com o Pai, a não ser por Jesus Cristo, porque Jesus venceu a morte, o pecado, tá certo? E a carne. Jesus, ele é a nossa paz, porque ele derrubou a parede de inimizade, que era o pecado, que era a impossibilidade do ser humano de atender à demanda da natureza do juízo de Deus. O homem, Deus deu a sua lei e o homem não conseguia ser perfeito diante de Deus. Então Jesus veio e anulou o pecado, vencendo a morte naquela cruz, triunfando, cravando a cédula de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças. E Jesus veio e cumpriu. E
e ele triunfou, nos possibilitando essa vitória. Nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Então a justiça de Deus se cumpre através de Jesus em nós, porque o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, junto com o Espírito de Jesus Cristo, que é a vida, habita dentro de nós, porque Ele é Deus. Está entendendo? Porque Ele está presente, porque é Espírito, não é carne. Está entendendo? Então, pela fé, fé é uma realidade, não é crer. Crer, a gente abre o nosso coração para Deus. A gente torna Deus verdadeiro, porque é Deus que confirma, o Espírito de Deus confirma que Deus é verdadeiro dentro de nós. Então nós, quando aceitamos, nós acreditamos, nós cremos, nós começamos a perceber a realidade. E essa realidade são coisas invisíveis que se tornam palpáveis e visíveis porque Deus nos abre os olhos. Isso se chama fé. Nós vamos crescendo de fé em fé, através do conhecimento das Escrituras, através de Jesus. Está entendendo? Então, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, aqui o Senhor está nos revelando um propósito que era um mistério que estava oculto, mas que foi revelado em Cristo. Um propósito que era para nós sermos separados para eles, para Deus, e irrepreensível. E em amor nos predestinou para Ele. Então nós fomos predestinados para sermos adotados, porque lá em João capítulo 3, versículo 16, revela que Jesus era o Filho unigênito de Deus o Pai, porque só Deus pode ser Deus. Então Jesus é um propósito de Deus revelado, que é um mistério que estava oculto, para a redenção do povo dele. Então, Deus o Pai, porque Deus, vamos entender, Deus criou o mundo. Que Deus foi esse que criou o mundo? Elohim. Elohim é o plural de El. El é Deus. Então esse Deus não tinha somente um Deus, senão seria singular. Faço o homem segundo a minha imagem e semelhança. Mas está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Elohim. Então o plural de El é Elohim. Então houve esse plano e Jesus veio. Deus gerou o seu Filho em si, que o elo já existia, mas o plano é uma coisa que pertence só a Deus. Em Deuteronômio 29 está dizendo que as coisas reveladas são nossas e de nossos filhos. São para nós e de nossos filhos. Mas as não reveladas pertencem a Deus. E Deus revela os seus planos a quem Ele quer. Só que a gente tem que estar até onde o que está escrito nas Escrituras. Então, Jesus, Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, porque o Senhor já tinha visto que o homem necessitaria de um resgate, e esse resgate estava em Jesus Cristo, seu Filho. E em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Perante Ele. Como que a gente ia estar perante Ele, irrepreensíveis e santos em santidade? Só através de Jesus Cristo. Então Jesus era o unigênito. Então quando Jesus morreu, Ele se tornou um de nós e Ele compartilhou dessa natureza de Deus através da promessa que está escrito, que nós somos participantes, está escrito nas Escrituras. Eu não estou recordando aonde, mas no Novo Testamento está escrito que nós somos participantes da natureza de Deus através da promessa, através do Espírito da Santidade que habita em nós, que é através dessa predestinação, que nós fomos predestinados para a adoção. Então nós somos participantes da natureza de Deus através de Jesus Cristo, que Jesus derrubou a parede de inimizade que habitava, que existia entre nós e Deus, que era o pecado e a morte. Está entendendo? Através do pecado e a morte, que é a separação. Então Jesus venceu o pecado e a morte na sua carne, e
através dele nós somos santificados a Deus e nós somos declarados justos diante de Deus. Então não são os nossos méritos, nossos esforços, tudo que a gente for fazer, não vai valer nada para Deus. O que serve para Deus, o que vale para Deus é a fé do Filho de Deus, porque nós não poderíamos alcançar a salvação por nossos próprios esforços, mas o sangue de Jesus foi derramado a nosso favor, a todos aqueles que crê. Faz que Deus seja verdadeiro, porque Deus é verdadeiro. Então a justiça de Deus se derrama sobre nós. E nós, então, somos considerados filhos de Deus por adoção. Está entendendo? Porque a natureza de Deus, nós passamos a ser parte de Deus. Está entendendo? Então, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso quer significar benignidade. Deus desejou isso antes da fundação do mundo. Ela faz parte da vontade de Deus. Tá certo? Para o louvor da sua graça. Graça significa presente. Então, não é pago. Jesus veio aqui e pagou algo inocentemente. Então, Jesus pagou isso inocentemente. Voluntariamente, inocentemente. Então é um presente de Deus. Deus deu o seu Filho para nosso resgate. É um presente de Deus. Você não precisa pagar, não precisa fazer promessa, você somente crê. Está entendendo? Esse é o evangelho que Paulo pregava, que os apóstolos pregavam, que Pedro pregava, que Tiago pregou, que Paulo pregou, que os evangelhos revelou. Está entendendo? Esse é o evangelho que está escrito nas escrituras, que João pregou, ministrou. Então, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Está entendendo? Ou seja, por que aqui está falando do amado? Não é por causa de sentimento, não é por causa do amor incondicional de Deus. Você não precisa fazer mais nada. É considerado, já pensou, você pega um presente valioso, muito valioso, mais valioso que você tem, para dar para uma pessoa que você ama de verdade, incondicionalmente você ama, e essa pessoa te oferece um dinheiro. Isso daí é um pecado muito grande. Não é para oferecer nada para Deus. Você somente crê nele. Você recebe porque é gratuito. Você somente aceita. Esse é o crer. Então, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, nós recebemos essa redenção, já é a justificação. Então, primeiro o Senhor nos conhece em Cristo, nos elege, essa eleição vai ser confirmada lá na frente. Então ele nos escolhe em Cristo, isso ainda antes dos tempos eternos. O Senhor nos escolhe em Cristo, desde a fundação do mundo, em Cristo, e nos predestina. Mas aí, através do chamado, conforme a gente leu lá em Romanos 8, ele elege, predestina e chama. Aí chegou agora na plenitude dos tempos. Como é que a gente vai herdar essa eleição e predestinação? Através do chamado. Tá certo? Então, a verdade de Deus, ele já santifica antes, para confirmar depois, mas ele confirma através do Filho. Eleição da graça. Então, ele vem e nos chama. Ele chama quem? A todos. Mas nem todos querem o evangelho, porque eles preferem o mal. Eles preferem a mentira. Então, muitos são chamados, porque nem todos querem. Mas poucos são escolhidos. Por quê? Nem todos querem viver no caminho de Deus. Nem todos querem ser como Jesus é. Eles querem ser do jeito deles, querem cometer o mesmo erro que o povo de Israel cometeu. Rejeitaram a luz. Jesus veio para os seus, mas seus escolheram as trevas. Não compreenderam a luz. A luz era o conhecimento de quem Deus era. E só podia ter conhecimento de Deus, o Pai, através do Filho, que é Jesus Cristo. Está entendendo? E nós somos transformados à imagem de Cristo. Então a gente vai dar aqui uma continuidade no texto. Para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, que é a justificação, depois do chamado, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Saber vem através de crer.
e prudência. Então, quando você coloca sabedoria e prudência, significa que a vida de Deus vai te guiando, o Espírito de Deus vai te guiando. Quem é Jesus? Então isso te dá prudência. Isso é um conhecer. Nós devemos conhecer, prosseguir conhecer a Deus, ao Senhor, através de Jesus Cristo. Está entendendo? E a gente conhece Jesus Cristo, conhece Jesus através das Escrituras. E raspa não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então, sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. A verdade está em Cristo, que é revelar o Pai, o amor do Pai incondicional, fazendo nós participantes da sua natureza, através do Espírito Santo que habita em nós, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que vai nos ressuscitar também. Está entendendo? Que vai nos transformar. E tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem o seu propósito, seu tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados. Porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus levou sobre si. Nós o reputávamos como ferido, aflito de Deus. Então Jesus veio para nos resgatar do pecado, do pecado, da morte, do engano, está entendendo? De tudo aquilo que é mal, até da doença. E como é que a enfermidade vai sair do corpo? Através de Jesus, na fé em Jesus. Os sinais vão seguir aqueles que creem, está entendendo? Da comunhão entre os irmãos, porque o amor de Deus se manifesta. Se nós queremos esse amor, nós deveremos demonstrar esse amor. E esse amor está na comunhão de uns para com os outros. Está entendendo? O sangue de Jesus confirma isso. Por isso está escrito lá em João, 1 João, na Epístola de João, que o Senhor nos purifica de todos os pecados, a comunhão com os irmãos também, porque é o amor de Deus que vai nos purificar, que nos purifica, e está na fé no Filho de Deus, que é, nós somos um corpo em Cristo, aqueles que creem em Jesus. E eu convido você a crer em Jesus, deixar o Espírito de Deus vir falar ao teu coração, porque isso é real. Você só pode experimentar isso depois que você recebe a mensagem do Evangelho e deixa Jesus trabalhar na sua vida. Você recebe a mensagem da verdade, o Espírito da verdade passa a habitar em você, e Jesus, independente de você, Jesus começa a compartilhar contigo da verdade dele, porque um dia você aceitou, então Jesus te recebe na glória dele, e você confirma que isso tudo é verdade, porque o Espírito da verdade está dentro de você, está entendendo? Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, nós vamos sendo restaurados, transformados, regenerados, mas já de antemão. Agora esse antemão já está depois do chamado, depois da mensagem do Evangelho. Nós fomos justificados depois do chamado pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, e agora nós somos transformados, regenerados através da palavra da verdade. Está entendendo? Nós somos regenerados porque o poder de restauração, de transformação, através do Espírito de Santidade que habita dentro de nós, Deus nos faz isso através da fé do Filho de Deus, que é revelado através da palavra da Escritura Sagrada. Conforme a gente vai conhecendo mais de Jesus, a gente começa a ser transformado à sua imagem, a glória de Deus. Está entendendo? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, ou seja, a imagem de Deus, a imagem da glória do Pai, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que agora é primogênito, e nós somos irmãos em Jesus Cristo, irmão de Jesus Cristo. Jesus é o primogênito, e ele foi as primícias daqueles que dormem. Ele é o primogênito dentre os mortos, conforme está escrito lá na carta aos Colossenses. Está entendendo? E nós também seremos ressuscitados ao seu tempo.
aqueles que dormem, e aqueles que não dormem serão transformados. É o que está escrito nas Escrituras. A fim de ser para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, guarda isso, palavra da verdade, só vem através de Jesus, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então o Espírito Santo passa a habitar somente naquele que crê. A pessoa que não crê, assiste o vídeo, ouve, lê, mas não entende, porque ele não creu. E Deus revelou, a palavra dele revelou os sinais, está aí os sinais. Está entendendo? Não são forças, são sinais que Deus dá, e só basta o ser humano crer. Crer é receber, aceitar a palavra da verdade. E a palavra da verdade começa a brilhar no momento que a gente abre o nosso coração. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, então entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Está entendendo? Nós que somos o privilegiado, Deus está nos oferecendo, através de Jesus Cristo, esse benefício, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, resgate da sua propriedade. Então, nós somos a propriedade de Deus. Então, o Senhor também deseja isso, mas tudo tem o seu tempo. Então, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Esse resgate da propriedade é o que o apóstolo Pedro estava dizendo. No tempo da restauração de todas as coisas, convergir em Cristo. Ou seja, a restauração, tanto que estão no céu quanto que está na terra. Ou seja, em Cristo, que agora está no céu, ele vem e nos resgata para si. Está entendendo? Então os valores celestiais passam a habitar em nós e nós somos transformados. Tá certo? Deus te abençoe. Eu desejo a paz de Jesus Cristo no seu coração, que você